Olá, meus caros alunos focados no vestibular, saudades de vocês, certamente. Bom, neste vídeo eu me proponho a conversar com vocês sobre escolas literárias, o que são escolas literárias, como elas aparecem divididas na literatura brasileira. E pretendo falar com vocês também sobre o quintismo no Brasil. Vamos por partes então, O que são escolas literárias? As escolas literárias também são chamadas de movimentos literários. E nesses movimentos, nós podemos observar autores que seguem determinado estilo de construção. Ou seja, podemos observar que a literatura acompanha todos os processos culturais num espaço em um determinado tempo. Então, ao observarmos a história da humanidade, observamos que autores desenvolvem sistemas ideológicos a partir do que acontece socialmente. A literatura é uma transposição artística da realidade para o mundo ficcional. Logo, o autor inserido em uma escola é aquele que está envolvido por um fenômeno histórico. É aquele que observa uma tendência de montagem textual presente naquele momento em sua cultura. Então, uma escola, ela vai reunir nomes que partem de um mesmo ponto, de uma mesma ideia de composição, de um mesmo estilo, de uma mesma temática, de um mesmo movimento histórico. E num primeiro momento, pensemos o seguinte: a literatura no Brasil, ela está dividida em literatura colonial e literatura nacional. Literatura colonial, como o próprio nome diz, uma literatura que está ligada à ideia de um Brasil colônia, ou seja, influenciada por Portugal, influenciada por temáticas e sistemas de ideias desenvolvidos em terras europeias, em terras portuguesas. Dentro desse cenário colonial, nós vamos ter a literatura informativa, a literatura jesuítica, o barroco e o arcadismo. O romantismo é a escola que rompe com a tradição portuguesa. É a primeira escola de caráter nacional. Por isso o romantismo é tão estudado para vestibulares, porque é uma escola que chega e diz, chega de modismos. É uma escola que chega e diz, vamos tentar montar uma literatura com a cara do Brasil, abandonando os vícios de uma literatura portuguesa. Primeira escola nacional, o romantismo. Após o romantismo, nós podemos observar o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, escolas que acontecem sucessivamente em oposição ao romantismo. Após essas três escolas, o simbolismo. Depois, nós temos o pré-modernismo. Depois, o modernismo. E hoje nós estudamos tendências contemporâneas. Vamos lá. Em literatura, as escolas elas se dividem em dois eixos. Um eixo, ou é um eixo apolíneo, ou é um eixo dionisíaco. Vamos por partes. Eixo apolíneo, ligado ao deus Apolo. Apolo simbolizando a perfeição, simbolizando a clareza de ideias, simbolizando a razão. Dionisos, dionisíaco ou Deus Baco, você vai ouvir um nome e vai associar a quê? Vai associar a prazer, vai associar a festa, vai associar a sentimentos, sensações ou emoção. Então, guarde isso. As escolas literárias, elas vão aparecer, primeiramente, divididas em um eixo apolíneo, razão, ou em um eixo dionisíaco, emoção. Voltemos para as escolas literárias
presentes no Brasil. Falei sobre a literatura informativa, falei sobre a literatura jesuítica, barroco e arcadismo. Paremos aí. A literatura jesuítica e a literatura informativa não são escolas literárias. Por que não são? Porque não há autores, não há uma diversidade de nomes que seguem o mesmo estilo de composição. Não há uma linha comum temática no desenvolvimento das obras dentro do que nós chamamos de literatura informativa e dentro daquilo que nós chamamos de literatura jesuítica. A primeira escola, então, verdadeira é o barroco. E o barroco, ele é razão ou emoção? O barroco é a escola do homem em antagonismos, o homem em antíteses. Um homem antitético, um homem que sofre com antagonismos, não é um homem pautado na razão. É um homem que está voltado à emoção. Então, a primeira escola brasileira é emoção, barroco. Agora fica mais fácil você dividir, lembrando-se de que as escolas se opõem no binômio razão-emoção. Se o barroco é emoção, a escola posterior, que é o arcadismo, vai ser razão. Posterior ao arcadismo, nós temos o romantismo. O romantismo, então, emoção. Após o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Razão. Após essas três escolas, o simbolismo, emoção. Após o simbolismo, pré-modernismo. O pré-modernismo também não é escola literária. O pré-modernismo é um conjunto de tendências artísticas desenvolvidas no início do século XX. Logo, não é escola. Após o pré-modernismo, o modernismo. No modernismo, nós temos textos voltados ao eixo apolíneo, textos voltados ao eixo dionisíaco. Então, há uma junção dos eixos, o que nós também observamos nas tendências contemporâneas. Após essa breve introdução, podemos falar sobre o quientismo no Brasil. O quientismo, ele abrange o conjunto de textos escritos no século XVI. Lembrando de novo, falamos em quientismo, falamos em literatura informativa e literatura jesuítica. Conjunto de textos escritos no século XVI. Literatura informativa, como o próprio nome diz, uma literatura pautada na informação. Ou uma literatura pautada na descrição. Descrição da terra, descrição da gente que vivia aqui. O primeiro texto escrito em terras nacionais foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. E nesta carta, dois assuntos ficam nítidos. A preocupação com a terra, já que era interesse de Portugal encontrar minérios por aqui. Então a terra ela é descrita, os minérios não foram encontrados assim que os portugueses chegaram. Pero Vaz faz questão de comunicar à realeza que a terra era achã, que a terra possuía um clima agradável, que a terra era uma terra boa para plantio e, consequentemente, para colonizar. E o segundo assunto em importância na carta recai sobre os índios. Os portugueses, eles achavam, pensavam que o índio era um ser que precisava receber um choque de civilização. Achavam que o índio era um ser afastado de Deus, já que eles possuíam costumes muito diferentes daqueles desenvolvidos na Europa, muito diferentes daqueles desenvolvidos na corte portuguesa. Primeiro texto, Carta de Pero Vaz. Um outro homem em importância nesse período foi Pero de Magalhães Gândavo, ou Gandavo, que escreveu o Tratado da Terra do Brasil. Outro texto mostrando a parte da geologia brasileira, a parte da botânica, a parte da hidrografia, falando sobre o gentio. Então são textos que primam sobre a beleza da terra, que primam sobre a grandeza territorial,
que falam sobre, né, as pessoas que aqui vivem, os costumes, a base antropológica existente em terras brasileiras. Agora, lembremos, a imaginação do elemento português, ela produz, né, textos que fogem, né, de um aspecto racional na análise da Terra, como a descrição de monstros marinhos, como a descrição de deuses descendo do céu em rituais onde há beberagem, né, dos elementos portugueses junto aos índios. Agora, o mais importante neste período é notar o que? Há um ideal edênico da Terra. Edênico, em relação ao Éden. Por que isso? Porque o elemento português, ele via na natureza brasileira um celeiro. Então, o Brasil já era pensado como um território para que Portugal pudesse se expandir. E esta terra seria uma terra fantástica para ser colonizada, uma terra considerada um celeiro mundial. Portugal poderia, né, aumentar ainda o seu poderio europeu caso fizesse do Brasil uma colônia, caso conseguisse fazer o Brasil crescer, e o Brasil certamente iria, né, ajudar no desenvolvimento ultramarino. E nós percebemos também, nesta época, o que? Você que é um cara inteligente, um cara sagaz, perspicaz, opa! Além da Terra, a análise da gente. Logo, essa gente está afastada de Deus. Esta gente parece não ter alma. Então é necessário a catequese. Exatamente. A carta de Pero Vaz, ela já indica isso. Já nos mostra que há necessidade do envio de jesuítas ao Brasil para fazer com que os índios, né, se tornassem elementos confiáveis, né, se tornassem elementos com uma base social europeia cristã e se tornassem devotos, né, daquele embrião ainda de Igreja Católica. Logo, o rei de Portugal, neste primeiro momento, pensando no processo de colonização, de divisão territorial, também pensa em quê? Pensa em enviar homens ao Brasil, enviar jesuítas ao Brasil para a catequese dos índios. Então, da literatura informativa, uma literatura preocupada com descrição, uma literatura que fala da natureza, uma literatura que fala, né, do Brasil edênico, nós partimos para uma literatura que vai falar, né, do índio e que vai falar da tentativa de fazer com que esse índio seja domesticado. E para falarmos de literatura jesuítica, temos de falar do padre José de Anchieta, o primeiro homem a criar um dicionário de Tupi-Guarani, dicionário esse que se encontra em exposição em Portugal, dicionário esse fruto, né, de um convívio de muito tempo em aldeias, fruto de um convívio, né, com as ideias, com os costumes, com a religião dos índios locais. Importante, ao falar de Anchieta, é citar que, no processo de catequese, o padre ele se valeu das ideias do teatro humanista português. Teatro esse ligado à figura de Gil Vicente. Você, se portador de curiosidade, tente dar uma lida, tente procurar na internet alguma coisa sobre o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Lá você vai perceber a crítica à moral presente na Europa à época. Então, o teatro humanista português ele se desenvolveu sobre uma necessidade de criticar o desvio comportamental, o desvio da moral social à época. Anchieta, influenciado por isso, pretende estabelecer escolas em vilas
pretende fazer com que as crianças aprendam, né, o mundo, aprendam e apreendam, né, o mundo português, o mundo europeu e principalmente a religião dos portugueses. De que forma? Através do teatro, através da música. Quem também tiver curiosidade sobre isso, procure o filme A Missão. A Missão com Robert De Niro. Filmaço, muito bom, que mostra como a Espanha explora a América. E dessa forma, índios que são colocados na corte espanhola. A apresentação mostrando a glória de salvar, né, um elemento da América, um elemento quase bestial. O ensinamento da religião cristã, o ensinamento da música clássica, o ensinamento do latim, tudo isso está voltado à época. Agora, Anchieta, né, ele pretende fazer com que as crianças nas escolas, elas passem por esse processo de transformação. Pretende que as crianças apreendam esse mundo português, para depois repetir os ensinamentos nas aldeias. Óbvio, pensamento, né, bem racional. Muito difícil seria modificar o pensamento do adulto. Então, mais coerente, modificar o pensamento da criança e a criança, ao repetir os ensinamentos nas aldeias, modificar o pensamento dos adultos, ou então essa criança, ela iria se desenvolver, iria se tornar um adulto e passar o ensinamento para a geração posterior. Importante nesse momento também dizer que os textos anchietanos, eles estão pautados no que nós chamamos de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É a eterna luta do bem contra o mal. Então, os textos do padre estão repletos de duelos entre anjos e demônios. Os anjos simbolizando o quê? A fé, simbolizando a virtude. E os demônios simbolizando o mal, simbolizando os vícios. É óbvio que, dentro de um ideal cristão, o bem vence o mal. Agora, o maniqueísmo é um item presente, né, em toda a literatura até os dias de hoje. E não só, né, em livros, não só em romances, não só em contos, mas em filmes nós percebemos, em peças teatrais. Então, é um item que se desenvolve, né, através dos séculos, e a obra ficcional, ela se vale, né, desse recurso. Então, observemos. Isto é o quientismo no Brasil. Primeiro momento, descrição da terra, das gentes. Segundo momento, a catequese dos índios. Se observarmos o que acontece no mundo, né, nós podemos ver o advento do Renascimento, e pós-Renascimento, nós observamos no mundo a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Óbvio que você sabe que o movimento do Renascimento foi um movimento de total transformação do pensamento humano. A Idade Média, ela estava voltada para um pensamento teocêntrico, e a Idade, né, moderna, ela inaugura um pensamento antropocêntrico. Só que as coisas não se transformam da noite para o dia. Então, o homem, à época do Renascimento, o homem, à época da Reforma, é o homem que sofre influências, né, do ideal medieval e sofre influências da idade que está se iniciando. É um homem dividido entre a fé e a razão. E essa divisão entre fé e razão faz com que o homem sofra, faz com que o homem entre em agonia existencial. Cenário perfeito para a origem do Barroco. O Barroco nós vamos observar no próximo vídeo sobre literatura. Ok? Meus caros, espero ter ilustrado, né, um pouco o que são escolas literárias, espero ter ilustrado um pouco, né, esse primeiro momento da literatura no Brasil, e
nos veremos novamente em breve. Um beijo no coração de todos.